Bom, começamos então, né, a falar da determinação da qualidade da matéria-prima, né? Então o assunto começa a voltar assim para a área de controle de qualidade, de fazer o controle de qualidade, né? Então mostrar para vocês como é feito esse controle de qualidade. Na maioria das disciplinas de farmacotécnica das faculdades que eu conheço, a faculdade não separa o controle de qualidade da farmacotécnica do controle de qualidade da farmácia de manipulação e da indústria. Então, geralmente, nas outras faculdades, né, você tem aula de farmacotécnica, você faz o produto, você faz o medicamento e você faz o controle de qualidade daquele medicamento. Só que os professores, às vezes, ou puxam demais para o controle de qualidade da indústria ou puxam demais para o controle de qualidade da magistral. Geralmente, a maioria dos professores puxam um pouco mais para o controle de qualidade da indústria, né? Aqui o Alisson, na hora de montar o curso, na hora de fechar esse curso, a gente decidiu que teria esse controle de qualidade voltado para a farmácia de manipulação, que é um controle de qualidade único, porque ele é bem mais simples do que o controle de qualidade da indústria. Porém, ele é tão efetivo quanto, né? Então vamos ver como que a gente determina a qualidade da matéria-prima, o que a gente faz nessa simplicidade para a gente conseguir dados realmente relevantes para o nosso controle de qualidade. Vamos lá. Bom, a qualidade da matéria-prima. Né? E aí eu começo a aula com a seguinte pergunta: você tomaria um medicamento sabendo que a empresa responsável pelo seu preparo não tem a certeza de que substância contida no mesmo, de que a substância contida no mesmo é realmente aquela declarada no rótulo e está presente na concentração descrita? Tá? A resposta é clara, né? Eu não tomaria um medicamento se a empresa que está fazendo esse medicamento não sabe o que, que tem ali dentro. Tá? E por muitos anos, a manipulação, você recebia essa matéria-prima, manipulava, mas não tinha um mínimo de, de identificação daquilo que você estava colocando dentro da cápsula. Né? Então, hoje a gente tem uma confiança maior, a gente sabe do que nós estamos trabalhando, com o que nós estamos trabalhando dentro da farmácia de manipulação. Nós temos testes quantitativos e qualitativos, né? Testes que identificam, né? Ou seja, que nos mostram que realmente é aquela substância que está ali dentro, ou nos dão parâmetros muito próximos do que aquela substância pode fazer, do que é aquela substância, de como ela reage quimicamente e fisicamente. Então, são testes que nos aproximam do que realmente é aquela substância, tá? E testes também que mostram se aquela substância tem alguma adulteração, se o teor dela está adulterado, se algo está violado naquela substância. Então, a manipulação ela conseguiu, com a implantação do controle de qualidade, fazer isso, trazer essas análises simples, porém qualitativas e quantitativas para dentro do laboratório de manipulação, tá? Ninguém tomaria remédio se não soubesse o que tem ali dentro. Então a gente tem testes qualitativos e quantitativos simples. Hello, motor. Geralmente é chamada de propaganda que eu recebo no WhatsApp. Tá? Então nós temos testes qualitativos e quantitativos simples que são aplicados nas matérias-primas. Pode ser de grande valia para detectar alterações, adulterações ou erros grosseiros dos fornecedores na separação da matéria-prima, podendo ser efetuados na própria farmácia. Falando de erros grosseiros, é até estranho, e eu coloco isso até em questão de prova, né? Certa vez, eu peguei uma matéria-prima, né, e abri essa matéria-prima. Dentro dela tinha uma matéria-prima de cor totalmente diferente, cheiro totalmente diferente. Para você decidir o que, que era aquilo dali, você não precisava fazer uma análise profunda. Você sabia que não era a matéria-prima, tá? E esse erro grosseiro era a alteração de rótulo. A pessoa que separou se confundiu, trocou o rótulo. Isso pode acontecer, o erro humano pode acontecer. Então, são detalhes pequenos, mas que se você não confere, deixa passar, bagunça o seu estoque,
torna a medicação errada e isso pode causar grandes problemas. Né? O controle de qualidade da farmácia de manipulação é como se fosse um último filtro antes daquela medicação chegar até o paciente, tanto para o produto final quanto para a matéria-prima. Que a gente está falando aí da matéria-prima, a gente tem esse filtro, mas a gente ainda tem mais um segundo filtro que é a verificação do produto acabado, né? Ver se a gente conseguiu realmente fazer aquilo que a gente propõe fazer. Tá? Quais são, então, os critérios analíticos que são empregados para determinar a qualidade dos medicamentos numa farmácia de manipulação? Tá? Primeiro deles, e isso são os testes que são exigidos por lei, né? Por mais que vocês pensem assim, mas é muito simples. Pensem sempre que nós não podemos destruir o produto final, né? Quando a gente estiver falando mais do produto final, a gente não pode destruir aquilo que vai para o paciente, tá? E nós também não podemos gastar ou destruir muitas quantidades de matéria-prima, porque a gente compra a matéria-prima em pequena quantidade, tá? Se você fosse, por exemplo, fazer uma análise do nível de robustez, de quantidade da indústria, que compra toneladas de medicamento em relação à farmácia de manipulação, que às vezes compra 100 gramas de um medicamento, né? Muitas vezes você pegaria aquela análise e faria todo o conteúdo daquele lote só para análise, não teria condição financeira de fazer isso. Então você pega aí análises simples que gastem pouca quantidade do material, ou seja, uma quantidade, uma parcela significativa, porém mínima do material para você garantir que aquela análise funcione, tá? Então a primeira delas são as propriedades organolépticas ou propriedades sensoriais, né, que são aquelas que a gente pode fazer com os nossos sentidos, o aspecto geral, a cor, o odor e o sabor daquela substância. Lembrando sempre que o sabor é algo que você não pode colocar qualquer coisa na língua, né? Se eu chegar lá, uma medicação pura, né, o princípio ativo puro, e colocar ele na língua, um antihipertensivo, você vai matar o seu analista, não pode fazer isso. Então a gente vai explicar quais são aquelas que você pode fazer análise de odor e sabor que são necessárias. As normas e ensaios de identidade, para comprovar que é aquela substância que você está realmente analisando. Então, você tem aí a solubilidade, ponto de fusão, a espectrofotometria no ultravioleta e no infravermelho, a cromatografia, reações de coloração, reações de precipitação e outras reações menos importantes, né? Mas as principais são essas, para a gente conseguir achar a identidade do produto que nós estamos trabalhando. E os critérios analíticos empregados para a determinação da qualidade dos medicamentos, né? E a gente tem as normas e provas de pureza, métodos quantitativos, como perda por dissecação, principalmente para substâncias fitoterápicas, o grau de umidade, a cromatografia líquida e gasosa, que podem ser terceirizadas, você não precisa ter um cromatógrafo, um HPLC dentro da farmácia, a espectrometria de massa para estimar a concentração e a impureza tóxica, ensaios de metais tóxicos, provas de esterilidade e pirogenicidade, quando você trabalha aí com produtos estéreis ou injetáveis. Tá? Normas e ensaios de atividade, métodos quantitativos, como a espectrofotometria, a titulação, que é bem simples, né? Vocês espero que tenham aí um pouco de experiência com titulação vinda da professora Rosa, né? Que ela trabalha muito com esses detalhes de quantificação de produtos, gravimetria e outros baseados aí em reações elétricas, térmicas e biológicas também. Mais alguém entrando na sala de aula aqui. Bom, são constituídos então por ensaios qualitativos, né, os métodos de identificação, que visam aí confirmar a identidade de uma matéria-prima ou a presença de algum ingrediente ativo em um produto acabado. A legislação sanitária preconiza que as matérias-primas sejam submetidas a pelo menos um dos testes de identificação, de acordo com as farmacopeias e compêndios reconhecidos oficialmente. Então, dentre os testes
identificação, você tem que fazer pelo menos um, para provar que você sabe o que é aquela matéria-prima que você está manipulando. Esses ensaios, então, podem ser classificados em físicos ou químicos, métodos instrumentais ou clássicos, né? Então, são esses dois tipos de análises que nós fazemos nas matérias-primas. Aqui um laudo de análise de matéria-prima, né, para vocês verem o tamanho da simplicidade, porém, da qualidade do registro, né? Aqui a gente tem análise de uma claritromicina, RE é o registro de entrada, né? Você tem que ter, por exemplo, o registro de qual é o produto, o seu lote interno, que é o lote do fornecedor, por exemplo, que a gente tem o lote do fornecedor aqui. 666-080-32. E cada matéria-prima que chega vem um lote de um fornecedor diferente. Então, cada fornecedor faz um lote diferente. Então, para você ter um registro na hora que chega a matéria-prima para você, é bom que você faça um registro dentro da sua farmácia de manipulação. Né? Aqui no caso, registro 03/10, 10 seria 2010, o ano que foi feita essa análise, com o número da matéria-prima que entrou. Então, matéria-prima número 3 do ano de 2010, vale até 2012, o fornecedor, a nota fiscal, quem é o fabricante, a denominação comum brasileira, o número, o CAS também, que é o número de identificação da matéria-prima, lote, quantidade que chegou, e o número de volumes, 2 volumes. Tá? Os dados do laudo estão coerentes com os dados do rótulo do produto, você marca se sim ou não, é a primeira análise que você faz, e vem os ensaios. Né? pH entre 7,5 e 10, aí você vai fazer uma suspensão de 0,2% em uma mistura água e metanol, e dá o resultado. Dentro dessa suspensão, você já faz a análise da solubilidade, né? Você já faz aqui em todos os solventes possíveis, né? E você coloca principalmente água e etanol, que são os solventes mais baratos e mais fáceis de serem encontrados no laboratório. Você coloca aqui para ver se está ok ou ok, e se nos outros solventes também a solubilidade está ok. A densidade aqui não tem uma especificação, mas você deve fazer para depois você ter um parâmetro para encapsular seus produtos. Então, a densidade de cada pó tem que ser realizada para você jogar no sistema e o sistema fazer o cálculo do volume da cápsula de cada produto. O ponto de fusão, né, e o ponto de fusão é um dos ensaios de identificação mais utilizados dentro da farmácia de manipulação, que, por exemplo, essa matéria-prima claritromicina tem que estar entre 217 e 225 graus Celsius com uma decomposição. Então, você olhando no aparelho de ponto de fusão, quando chega a 217 graus, ela começa a derreter, começa a fundir e começa também a formar uma coloração escura, ela começa a se decompor. Então, você tem que analisar tudo isso na hora que você está olhando o ponto de fusão dessa matéria-prima. E as características, pó cristalino branco ou quase branco e inodoro. Tá? Sinônimo químico, qual que é a referência utilizada, a Farmacopeia Brasileira 2005, página, edição, a especificação, a data que foi atualizada a especificação, tá? Doseamento, o doseamento ele está no laudo do fornecedor, né, porcentagem do doseamento e se é necessário correção. O fator de correção, caso a molécula precise dessa correção, a gente vai ter uma aula também como calcular esses fatores de correção, e o parecer final, conforme ou não conforme, quem analisou e a data da análise. Então, esse aqui é um laudo de matéria-prima de farmácia de manipulação dentro do que a legislação pede. Tá? Qual que é a importância disso? Garantir a segurança e eficácia do medicamento, incluído o manipulado, minimizar o risco de adulteração de matérias-primas por outras de menor custo. Tá? Então, você tem aí variáveis de moléculas, tá, que podem ser mais baratas do que a matéria-prima pura, ou mistura de substâncias que não são interessantes ou que não são muito bem, né, absorvidas pelo corpo, tudo mais. Dentro de um ensaio de ponto de fusão mesmo, você consegue pegar se tem adulteração ou não.
né, partículas que ficam dissolvidas ali no meio da fusão do medicamento, né, demonstram isso. A detecção de um erro eventual no fracionamento ou na rotulagem de matérias-primas que possa vir do fornecedor ou do próprio almoxarifado da farmácia. A primeira parte, então, a gente pode fazer identificação de grupos funcionais químicos, tá, que são baseados em reações químicas de grupos funcionais importantes em insumos farmacêuticos. E aí consiste em reações que resultam em formação de precipitado, produto colorido, desprendimento de gás, descoramento do reagente usado ou outro fenômeno qualquer que seja facilmente perceptível. Tá? Então, esses ensaios não são aplicáveis a misturas, sendo aplicação restrita a substâncias puras. Então, quando você quer identificar se existe um grupo funcional, né, naquela molécula, né, e como esse grupo funcional reage, você faz isso na matéria-prima pura. Se você já misturou ela e tem o produto final acabado, provavelmente essa reação ou não vai dar certo, ou vai ter uma reação com uma qualidade menor, porque ela já está diluída em outro recipiente. Né? Então a gente pode fazer determinação de grupo funcional, desde que nós tenhamos aí a matéria-prima pura. Tá? Dentro desses ensaios, temos ensaios de identificação, ensaios para ânions, cátions comuns, íons, carbonato, sulfato, lídio, sódio, cálcio, bário, bicarbonato, brometo, cloreto, fosfato, magnésio, potássio e prata. Já deixo bem claro que a gente não vai ter aula aqui de química analítica, né, química instrumental, né, ou também química inorgânica, né, isso daí vocês estiveram com a professora Rosa. Vou falar que é possível, não vou levar vocês para o laboratório para ficar fazendo análise de grupo funcional, sendo que vocês já perderam uma disciplina inteira fazendo isso, ou ganharam, né, uma disciplina inteira fazendo isso, né, que não é o objetivo da gente fazer. A gente vai indicar que é possível fazer e são análises simples. Né? Eu vou mostrar para vocês agora alguns exemplos dessas análises simples. Tá? Por exemplo, né, coisas bem simples de se fazer, para você identificar o íon lítio, né? Substâncias como carbonato de lítio. Tá? E você umedece a amostra com ácido clorídrico em uma solução reagente. Essa solução reagente, você tem na farmacopeia toda a metodologia de preparação dessa solução, e você prepara uma solução reagente de ácido clorídrico e umedece a amostra ali. Aquece na zona redutora da chama, né? A zona redutora da chama é essa parte do meio, a gente tem a zona neutra, a redutora e a oxidante, e aí você vai ter uma cor vermelho intenso, né, mostrando que ali tem o íon lítio. Tá? O que acontece? Quando você coloca essa molécula, tá, na zona redutora, ela vai receber energia. Né? Então, recebendo energia nessa molécula e não tendo outra forma de acomodar essa energia dentro da molécula, ela devolve essa energia na forma de luz. Né? Então, é assim que acontece com a molécula. Ela absorve a energia, tá? Ela não tem como conter essa energia, então ela devolve essa energia para você na forma de luz, na cor vermelho intenso. Então, você vai ver isso aqui acontecendo. Tá? Ela vai ser como se fosse uma faísca vermelha intensa. É assim que funciona também os fogos de artifício, né? Você coloca substâncias diversas, tá? Com moléculas, por exemplo, de lítio. Na hora que você queima, a molécula absorve energia e libera na forma de luz, formando essas cores no céu. Então, no caso do lítio, ela vai devolver essa cor vermelha intenso. Essa daqui é mais simples, você pode fazer inclusive em casa, né? O do íon sódio, pra saber se tem sódio. Né? Você pode, por exemplo, pegar cloreto de sódio, sal de cozinha, né, e colocar na chama ali do fogão. Quem cozinha muito já deixa o sal cair na chama do fogão e viu que pisca colorido. Né? Então ele faz essa cor amarelo intenso. Então se você mistura ela na amostra acidulada com ácido clorídrico, eu falo em casa, você não vai ter às vezes ácido clorídrico para fazer em casa, mas você faz com o próprio sal, né? Às vezes você deixa cair um pouco de sal ali na chama. Com o ácido clorídrico, a coloração fica mais intensa, você consegue ver a reação acontecendo, né, e você atinge aí a zona redutora da chama, adquirindo uma cor amarelo bem intenso. Né, o cloreto de sódio mesmo, ele emite uma luz amarela muito forte, bem intensa, na hora que ele está na zona redutora da chama. O
Que outras identificações simples que podem ser feitas, né? Minoxidil, a gente tem o teste D lá da Farmacopeia Europeia, da quinta edição. Você dissolve cerca de 10 miligramas de minoxidil em metanol R, adiciona 0,1 ml de solução de sulfato cúprico, e ele vai desenvolver uma coloração verde. Depois, a solução se torna amarela esverdeada pela adição de 0,1 ml de ácido clorídrico diluído R. Então, você faz esse teste e vai identificando se vai surgir ou não essas colorações. Aqui você tem que ser bem metódico, né? Ter os reagentes certinhos, mas são testes simples que mostram que o minoxidil pode ser identificado apenas, né, olhando a coloração e substâncias, soluções simples. Outro teste, metildopa, teste B da Farmacopeia Europeia, dissolver 2 miligramas da amostra em 2 ml de água e adicionar 0,2 ml de cloreto férrico, ou cloreto de ferro. Coloração verde desenvolvida depois passa para violeta azulada pela adição de 100 miligramas de hexametil e enotetramina. Então você consegue passar o metildopa de verde para violeta, identificando o grupo funcional. Bom, para determinar um teste simples, mas de grande importância da manipulação, é a solubilidade. Então, a solubilidade ela é feita por soluções, que é um sistema no qual moléculas de um soluto estão dispersas aí no solvente. A solubilidade é uma propriedade física da substância. Os valores de solubilidade das substâncias puras são encontrados na literatura, então você tem aí boa parte disso já documentado para você fazer os testes. Então, o Merck Index e as farmacopeias vão aí documentar essas solubilidades. E esse teste é empregado como ensaio complementar de identificação. Não é tomado no sentido estrito de constante física, é mais como uma simples informação. Mas se você tem uma substância que diz que ela é muito solúvel no solvente, e você coloca e ela forma partículas insolúveis ou ela não se dissolve, isso abre um gancho para você fazer análises mais profundas. Então, para você, alguma coisa aqui está errado com essa substância, eu vou tentar aí, deixar ela mais, vou procurar para saber se é realmente aquilo que está ali no rótulo da substância. Né? Então, a solubilidade, ela abre um sinal de alerta. Ela é considerada de pouca precisão, então não tem muita precisão sobre solubilidade, como meio de identificação ou determinação de pureza. Os resultados de solubilidade não devem ser tomados em caráter eliminatório, mas como informação complementar a outros testes mais específicos, que é o que eu falei para vocês. Ele abre aí uma brecha e você vê que alguma coisa está errada naquele produto. Então, a informação de solubilidade constitui muitas vezes uma importante informação de utilidade na farmacotécnica de diversas preparações farmacêuticas. É bom você testar a solubilidade e saber dela, principalmente para o laboratório de semissólidos e líquidos, onde você vai precisar dissolver essas substâncias e quais são os solventes compatíveis com essa substância. Então, é uma análise que faz parte aí dessa farmacotécnica dos produtos. A gente tem aqui que a solubilidade aproximada das constante nas monografias farmacopeicas é designada por termo descritivo, cujo significado está relacionado na tabela ao lado. Muito solúvel, solvente menos de uma parte. O que significa? Se você tem 1 ml de solvente, tá? E 1 grama de soluto, você consegue dissolver. Menos de 1 grama menos de 1 ml de solvente. Então, se você tem ali 1 grama de qualquer substância e coloca algumas gotinhas, né, 1 ml dá 20 gotas, você coloca 10 gotas e consegue dissolver, porque ela é muito solúvel. De 1 gota a 10, de 1 ml a 10 ml para 1 grama. Né, e você tem aí 1 grama em até 10 ml, ela é facilmente solúvel. Se você precisa gastar mais de 10 ml, de 10 a 30 ml de solvente, e você tem uma substância solúvel. De 30 a 100 ml, ligeiramente solúvel,
Se você precisa gastar até 1 litro, de 100 até 1 litro de solvente, pouco solúvel, de 1 litro a 10 litros, muito pouco solúvel, se for mais de 10 litros, praticamente insolúvel ou insolúvel. Tá? Nossa, professor, mas eu vou gastar 10 litros de solvente, mesmo que seja água, eu vou gastar 10 litros para tentar dissolver 1 grama, para saber se ela é praticamente insolúvel ou insolúvel? Não, não precisa. O que você faz? Você pesa, em vez de pesar 1 grama, você pesa ali 1 miligrama. Tá? E aí você vai poder reduzir a quantidade de solvente que você gasta para fazer o teste de solubilidade. Tá? Então, tem esse facilitador também. Aqui, essas partes aqui, né, significa a quantidade de ml para 1 grama de produto. Então, você pode pesar menos, né, pesar 1 miligrama de produto, que aí você tira 3 zeros, por exemplo, para saber se a substância é insolúvel, você vai gastar 10 ml de solvente em 1 miligrama. Tá? Aí você precisa de uma balança de precisão, pesar 1 miligrama e tentar dissolver ela em 10 ml. Aí você tem aí a proporção para saber se ela é insolúvel ou não. Tá? Então aqui explica mais uma vez, né, que essa expressão partes refere-se à dissolução de 1 grama de um sólido ou 1 ml de um líquido no número de mililitros do solvente estabelecido no número de partes. Para determinação em amostras menores que 1 grama, a quantidade de solvente pode ser reduzida proporcionalmente. Então você pode aí ajustar conforme a quantidade de solvente que você tem disponível no seu laboratório. Aqui a gente tem alguns exemplos. O fenobarbital sódico, ele é muito solúvel em água. Isso significa que 1 grama do fenobarbital dissolve em menos de 1 ml de água a 25 graus Celsius. Você coloca menos de 1 ml e você dissolve o fenobarbital. O carbonato de sódio é facilmente solúvel em água, significa que 1 grama do carbonato é solúvel de 1 a 10 ml de água a 25 graus Celsius. Tá? A gente consegue determinar essa solubilidade. Outra caracterização simples é a organoléptica. Tá? E a gente usa os 5 sentidos como instrumento de análise: aparência, cor, odor e sabor. Tem a vantagem que o custo é praticamente zero para realizar essa análise e é importante na identificação inicial da matéria-prima. Chega à farmácia um método de caráter informativo. Então, guarda relação com a integridade e a qualidade da matéria-prima. Não pode ser utilizado como fins analíticos eliminatórios, pois são considerados subjetivos. Principalmente quando você coloca a questão da cor. Cada um enxerga uma cor e fala que aquela cor é de um jeito. O cheiro também é algo muito pessoal, o odor, né? Então, para você fazer uma caracterização eliminatória com as características organolépticas, só se estiver muito fora daquilo que está sendo proposto, e aí você tem aí um erro, por exemplo, de rotulagem. Então, as informações referentes à descrição das características organolépticas de uma substância são genéricas, destinam-se à avaliação preliminar da sua identidade, e a descrição por si não é indicativa de pureza, devendo ser associada a outros testes farmacopeicos para assegurar que a substância esteja de acordo com a monografia. Não adianta que você pegou um pó extremamente claro, branco, ou brilhoso, ou cristalino, ou, né, com alguma outra característica que você vai afirmar que ali está 100% puro. Né? A caracterização organoléptica te dá um parâmetro. Tá? Então são 4 características, né, normalmente descritas. A primeira delas é a aparência. Você vai pegar uma amostra, né, uma líquida homogênea, e espalhar sobre um papel branco. Isso deve ser verificada a presença de pontos pretos, algum material estranho, com o auxílio de uma lupa. Né, você pode comprar uma pequena lupa de laboratório para dar uma olhada mais perto, não precisa ser um microscópio. Os termos descritivos empregados normalmente na descrição variam com o estado físico da amostra. Né? Você pode avaliar a cor. Termos descritivos usados são branco ou quase branco, alaranjado, azul, rosa, marrom, vermelho, cinza, verde, amarelo e outras cores. Termos compostos também são empregados, como por exemplo azul esverdeado, verde azulado, vermelho violáceo, né? E a gente tem em português a cor dominante deve ser colocada em primeiro lugar. Então
Azul esverdeado, ele tem um tom mais pro azul do que pro verde, tá? Verde azulado é o tom mais verde do que pro azul, e isso é muito subjetivo, né? Eu falo que o homem, por exemplo, tem uma sensibilidade para coloração bem diferente das mulheres. A gente enxerga preto, branco e colorido. Né? Mulher enxerga cores como marfim, né? Fúcsia enxerga cores como que tem nomes, né, de coisas, né? Sei lá quais nomes que tem, mas mulheres enxergam muito mais cores do que os homens e detalhes, né? A gente se prega muito a cor única e isso causa às vezes confusão, tá? Então, a gente não pode usar adjetivos, né, para complementar. Não, a gente pode usar adjetivos, não pode usar nomes compostos aqui embaixo. O adjetivo pode, por exemplo, azul brilhante, né, você tem uma cor que brilha, você pode colocar ligeiramente amarelado, ou fluorescente, amarelo intenso, amarelo pálido, opaco, ou verde escuro. Não pode usar cores como amarelo limão, né? Você não sabe o que é um limão. Rosa salmão, camurça, esse tipo de cores você não pode colocar no laudo como identificação de cor de matéria-prima. Né? Daí você tira um pouco, você aumenta a subjetividade. Né? O amarelo limão tem tanto cor de limão no mundo, de verde a amarelo, então você não vai saber qual é o amarelo limão que a pessoa colocou ali, tá bom? O sabor não é determinado porque tem um risco de intoxicação para o analista. A referência do sabor a uma determinada substância foi suprimida, exceto em casos raros em que o sabor é particularmente característico, no caso de edulcorantes, por exemplo, né, aspartame, sacarina, coisas, né, que você sabe que não são tóxicas, e mesmo assim é importante evitar fazer o teste de sabor, porque você acha que ali tem uma substância, você faz o teste de sabor e a substância está contaminada, é tóxica, você acaba lesando o analista. E a concentração também de substâncias puras podem também lesar aí o analista de alguma maneira. Tá? Com relação ao odor, as expressões inodora, praticamente inodora, leve odor característico e outras variações vão aplicar as amostras após exposição ao ar por 15 minutos, quando se tratam de embalagens de até 25 gramas recém-abertas. Tá? Na hora que você abre, tem um cheiro e você tem aí, depois de 15 minutos, a mudança desse cheiro. Então você tem que ver se esse aroma se mantém. Isso depende muito também da matéria-prima. A gente tem matérias-primas bem interessantes para fazer identificação de odor, como, por exemplo, a valeriana. Valeriana, não sei se vocês já trabalharam com ela, é um excelente calmante natural, fitoterápico, tá? Mas ela tem um cheiro forte de chulé. Você abre a tampa da valeriana dentro do laboratório, parece que você abriu um sapato velho que estava sujo, né, no pé há 3 dias. Né? O cheiro é muito forte e incomoda bastante quando a gente começa na manipulação. Depois de um certo tempo, você acostuma com o cheiro da valeriana e você entende que é o cheiro da valeriana e não é um chulé. Né? Ela parece, e com o tempo você acha até gostoso o cheiro da valeriana. Vai indo. Eu falo que quando a gente começa a trabalhar com farmácia, a gente sente o cheiro dos medicamentos. Com o tempo, o cheiro some do nariz e você, às vezes, sente falta daquele cheiro de laboratório. Né? Eu acho que é igual o pessoa que trabalha com lixo, né, o lixeiro. Né? No começo ele deve sentir horrível trabalhar com aqueles cheiros horrorosos de lixo. Com o tempo a pessoa acostuma, ela não sente mais o cheiro daquilo com que ela trabalha. Né? Então, o odor ele é muito pessoal, muito particular. Tá? Então, no caso de embalagens maiores, transferir amostras de 25 gramas para uma cápsula de 100 ml de capacidade. Na maioria dos casos, as monografias farmacopeicas não fazem referência ao odor, exceto em alguns casos em que o odor é particularmente característico. No caso, eu falei para vocês da valeriana, tem também a melaleuca, o óleo de melaleuca, né? A gente tem várias substâncias que têm um cheiro característico, a tríbulos terrestres tem um cheiro característico, então é muita medicação que tem, principalmente
Aqui no Brasil tem mais porque a gente trabalha muito com fitoterápico, né? O fitoterápico ele tem um cheiro muito forte comparado aí, quando você compara com, por exemplo, com medicações sintéticas, que geralmente é um pó branco sem cheiro, né? A maioria das medicações sintéticas, elas não têm um odor que você fala assim, não, esse cheiro é cheiro de aspirina, cheiro de... né? Não tem, né? Tem o complexo B tem um cheiro característico também, as vitaminas do complexo B. Algumas vitaminas também têm um cheiro e cores características, as vitaminas são bem coloridas, mas quando você trabalha com sintéticos, são bem menos odores do que os fitoterápicos. Então, a caracterização do odor é apenas descritiva, não pode ser considerada padrão de pureza, exceto em casos em que o odor particular não seja permitido pela monografia. Tá? Por exemplo, você abre uma substância pura, não pode ter cheiro de etanol. Né? No caso, por exemplo, do que nós falamos na última aula, né, do captopril. Do captoprilato, né, teve uma degradação do captopril, está com cheiro de etanol. Não pode ter cheiro de etanol. Você sente o cheiro de etanol, é porque a matéria-prima degradou. Então, não é permitido pela monografia que aquela substância tenha cheiro, e ela tem. Então, você pode aí caracterizar e fazer testes mais profundos. Quando a substância for particularmente sensível ao calor, deixa eu ver se está certo aqui, à luz ou à exposição ao ar ou à umidade, essa informação deverá ser mencionada. Por exemplo, os cristais tornam-se vermelhos quando expostos ao ar e à luz. Tá? A presença de polimorfismo, quando evidenciada, também deve ser descrita. A questão da fotossensibilidade é muito interessante para as matérias-primas como vitaminas. As vitaminas elas perdem cor quando expostas à luz por muito tempo. Elas reagem muito forte com a luz. E matérias-primas também, como a isotretinoína, né? E quando você vai fazer a manipulação de isotretinoína sistêmica, você tem que inclusive manipular ela na luz negra para que ela não perca a sua potência. Então você cria ali uma sala dentro da farmácia de manipulação, tá? Totalmente escura, só com luz negra para você manipular a isotretinoína. E é bem legal, cara, como que é ruim na época que eu trabalhei com manipulação não ter celular para registrar esses momentos. Porque quando você manipula na luz negra substâncias que são fotossensíveis, geralmente elas emitem uma luz muito forte, né? Parece que você está trabalhando com material radioativo, né? Tanto que fica forte a luz ali é intenso o brilho dessas matérias-primas, é bem interessante. Densidade específica e relativa, tá? Densidade é uma propriedade física definida como quociente entre massa e o volume de uma dada substância pura ou mistura, pode ser líquida, sólida ou gasosa. Então, a densidade é uma grandeza intensiva, isso é, não muda, por exemplo, quando a gente dobra o tamanho do sistema. Tá? Se você pega, por exemplo, 1 litro de água tem 1 quilo de água, né, que a densidade é 1. Quando você pega 2 litros de água, tem 2 quilos de água. Então, a densidade continua sendo 1. Se você pega uma piscina de água, ela tem ali a mesma densidade. A densidade é a mesma. Então, se aumenta o sistema, a densidade é constante, ela não muda. A densidade é a mesma. Tá? E aí a gente tem que ter em mente conceitos bem simples e que às vezes as pessoas esquecem. Né? Eu falo disso sempre. O que é mais pesado, 1 quilo de ferro ou 1 quilo de isopor? Os dois têm o mesmo quilo. Os dois pesam do mesmo jeito. Tá? E eu criticava muito os farmacêuticos na época que eu trabalhava com controle de qualidade e fazia química, porque química dentro da química você tem a densidade como uma das banalidades que você faz todo dia no laboratório, né? Saber a densidade de produtos é o básico, o beabá dos produtos, e eu via muitos farmacêuticos formados, via muito estagiário, sem entender o conceito de densidade e sem entender a importância do conceito de densidade para a fabricação de medicamentos. Tá? Seja na indústria, para você fazer ali a composição do comprimido, para você fazer a compressão do comprimido, seja na manipulação, para você saber o quanto colocar dentro de uma cápsula, você tem que ter em mente bem claro
essas proporções de peso, volume e densidade, que é peso dividido pelo volume. Tá? Então, eu acho que eu bato muito na tecla com vocês, e vou bater muito na tecla com vocês, que vocês entendam o conceito de densidade. Tá? Porque torna as coisas mais simples na hora de fabricar um medicamento, você entender o quanto a densidade influencia naquilo que você está fazendo. Né? Igual na hora que a gente fez os cálculos dentro do laboratório, né, e muita gente brinca na hora, não presta atenção, tá? Mas entender aquele conceito de regra de três, que é um conceito tão simples, né, entra na cabeça de tanta gente com tanta facilidade, com outras pessoas, por acharem simples talvez, né, ignoram o conceito da regra de três, tá? E é um conceito tão importante na fabricação de medicamentos, do mesmo jeito que a densidade. Então, a densidade é muito importante, tá? Pela simplicidade dela, ela é tão importante assim para a fabricação de medicamentos. Então, se o material é homogêneo, seu valor é o mesmo para todos os pontos do volume que ele ocupa. Então, se você tem uma mistura ou uma pureza, qualquer local que você pegue ali uma amostra, você tem a mesma densidade. Tá? Densidade depende da natureza da substância, mas é fortemente influenciada pela temperatura e pela pressão, principalmente. Densidade pode ser determinada pela seguinte expressão: densidade específica ou a massa dividido pelo volume. Tá? Há uma constante, a gente chega até a ser bobo, né? Do tanto que a gente ouve falar sobre isso, inclusive no ensino médio. Só que no ensino médio, pelo menos na época que eu fazia, né, eles não davam assim o que eu vou fazer com isso, o que eu vou fazer com a densidade, né? Para que eu vou trabalhar com isso? E aqui não, aqui a gente trabalha diretamente, né, na utilização. Então, densidade, gramas por centímetro cúbico. Outra coisa importante que pouco professor explica, né, eu tive dificuldade nisso e por isso que eu passo para vocês, 1 centímetro cúbico vale 1 ml, e o que é 1 centímetro cúbico? 1 centímetro cúbico é um cubo. Você tem um cubo com 1 centímetro de cada lado. Isso é 1 centímetro cúbico. Né? Então você tem a altura, largura e profundidade desse cubo, 1 centímetro. Isso equivale, essa medida cúbica equivale ao volume de 1 ml, 1 mililitro. Tá? Então, para vocês terem essa noção de transporte de como se diz? De unidades. Né? Você tem a unidade centímetro cúbico, que ela é totalmente compatível com mililitros. Então, 1 centímetro cúbico, um cubo com 1 centímetro em todos os lados equivale a 1 ml. Tá? A massa da substância é determinada em gramas e o volume em centímetros cúbicos, que é igual ao ml. Tá? Então, densidade, o final dela, a expressão tem que dar em gramas por centímetro cúbico ou gramas por ml. Exemplo prático, a água, temperatura de 20 graus Celsius, apresenta densidade igual a 1. Significa que 1 grama de água nessa temperatura ocupa o volume de 1 ml. Se a gente adiciona cloreto de sódio nessa água, a densidade será aumentada. A densidade da água vai ficar maior que 1. Por quê? Porque você colocou uma mistura de sal, né, cloreto de sódio. Ali dentro as moléculas vão se rearranjar, né, para ficarem mais estáveis e vai aumentar a densidade. Tá? Por isso, para substâncias puras, densidade é um teste que deve eliminar aí produtos quando você faz esse teste crítico, né? De forma crítica você faz a densidade, repete ele em triplicatas e dá fora daquilo que está na monografia, você pode reprovar a substância pela densidade. Tá? Entretanto, se a gente misturar álcool na água, a densidade vai baixar para um valor menor que 1. Então, o sal aumenta a densidade, o álcool diminui a densidade. Portanto, a mistura de outra substância interferirá na densidade final. E aí você consegue ver, ou pelo menos provar, que aquela substância está adulterada, que tem alguma coisa adulterando aquela água, aquele álcool, que alguma coisa está adulterando aquela matéria-prima que você comprou, você pode ver isso pela densidade de líquidos. De pós é mais complicado. Né?
Visto ser uma característica de cada substância, a densidade pode ser utilizada para a determinação da pureza da amostra, pois é significativamente alterada pela presença de contaminantes. Tá? Densidade relativa ou gravidade específica. A densidade relativa é um número puro adimensional, pode ser convertido em densidade através do uso de fórmulas apropriadas, definida como a razão da densidade de uma substância com relação à densidade da água. Né? E como geralmente a densidade da água é 1, né, você tem um número sem, sem unidade. Tá? Determinação de ambos os valores de densidade é realizada na mesma temperatura, exceto se for especificado de forma diferente na monografia. Densidade relativa pode ser determinada com o uso de piquenômetros. Tá? Depois eu mostro uma foto do piquenômetro para vocês. Estou olhando aqui que o nosso tempo já está acabando, né? A gente vai ficando aqui na densidade relativa, depois eu mostro direitinho. Tá? A Farmacopeia Brasileira 4 estabelece na metodologia geral a temperatura de 20 graus para a realização dos ensaios de densidade, mais um motivo para você pedir ar-condicionado para o laboratório que você trabalhar, porém é necessário observar a temperatura indicada na monografia específica da substância. Tá? Então a gente primeiro ajusta a temperatura ambiente para 20 graus, coloca o piquenômetro com capacidade de 5 ml. Não, eu acho que não vou explicar isso aqui para vocês agora, porque depois a gente vai ver o piquenômetro certinho, vou deixar para a próxima aula. Depois eu explico essa densidade relativa, que eu quero mostrar para vocês como que a gente faz no piquenômetro. Tá? E a gente continua na próxima aula com relação à densidade relativa. Mas eu já deixei claro aqui com vocês, deixa eu terminar aqui. Eu deixei bem claro aqui para vocês da importância da densidade. Tá? Bom, dentro dessas análises simples que nós falamos hoje, vocês têm alguma dúvida? Alguma coisa que vocês querem colocar? Tudo bem, pessoal? Tranquilo, cara. Tranquilo? Então tá. Semana que vem a gente continua aí do piquenômetro. Eu termino de falar de densidade e a gente fala de outras análises simples aí para o laboratório de manipulação, ok? Mais alguém que esqueceu do presente aqui? Todo mundo colocou a lista aqui do lado. Gustavo, por favor, coloque aqui na mensagem ao lado sua presença é requerida. Beleza, pessoal. Escreve aí presente, para a gente registrar. Então é isso. A gente se vê amanhã, então, na farmacotécnica. As provas já estão lançadas no sistema As Notas, então quem tiver qualquer dúvida, dá mais uma olhadinha na prova, né, avalia lá se tem alguma questão, que tem alguma dúvida com relação à correção, que a gente amanhã discute também. Pode discutir tanto dessa disciplina quanto na outra, na aula de manhã, tá bom? Obrigado pela presença de todos e Tchau. até amanhã.